Eu converso com muitas pessoas desanimadas e muitas vezes as pessoas estão desanimadas por causa de um pecado. E quando nós temos que conversar com alguém que está desanimado, especialmente por causa de um pecado, nós devemos perguntar: essa é uma contrição ou depressão sobre o pecado? Há um puritano, não é, chamado William Bridge, um pastor, não é, do século XVII, nasceu em 1600 e morreu em 1670, que escreveu uma obra inteira com o propósito de encorajar quem está sob desânimo e depressão. E nessa obra ele fala em um dos capítulos sobre o desânimo na luta contra o pecado. E uma das razões que ele dá para não ficar desanimado nessa luta contra o pecado é que o próprio desânimo é um pecado contra o Evangelho. O próprio desânimo é um pecado contra a verdade de Deus. Então, a pessoa pergunta: eu não deveria estar desanimado e ser desencorajado por causa de tal pecado? E William Bridge ele responde: não, pois o desânimo em si é um pecado. Um outro pecado que você está adicionando. Ou seja, é um pecado adicionado, um pecado contra o Evangelho. O grande problema com o desânimo aqui é que ele duvida do poder do Evangelho. O desânimo aqui evidencia que se acredita que o poder do pecado é maior do que o poder do Evangelho. Poder esse do Evangelho, que não é só para perdoar e purificar, como também livrar da tirania do pecado, vivendo uma vida vitoriosa sobre o pecado, de obediência aprazível a Deus, por se deleitar em Deus. Então, para um homem de fato regenerado, que está em Cristo, que tem uma nova natureza, que ama Deus e que ama a sua palavra, que anseia por uma vida de obediência e de santidade, há muitos encorajamentos na palavra, firmado nos quais o homem regenerado luta e combate contra a carne, contra Satanás e contra o mundo, que é o contrário de estar desanimado. E a primeira coisa que William Bridge coloca é que você nunca será condenado por seu pecado, porque Cristo foi condenado por você. Então, uma vez que Cristo foi feito pecado por seus eleitos, seus santos, William Bridge argumenta: o pecado não lhes fará dano aqui. E ele cita Lutero, que escreveu: Cristo foi feito pecado, foi condenado, pagou por mim. Isso lança fora o desânimo e nos prepara para uma luta vitoriosa na vida de obediência e sujeição a Deus. Em segundo lugar, você nunca será abandonado por Deus se está em Cristo, ainda que você perca, por causa daquele pecado, a percepção da presença de Deus. Seu pecado, William Bridge diz, não vai colocar Deus contra você. A aliança de misericórdia de Deus com seu povo é inalterável. Você vai ser disciplinado por causa do pecado. Se um homem é deixado em seu pecado sem disciplina, a Bíblia diz que não é filho, pois não há filho que Deus não discipline. Mas essa pessoa nunca vai experimentar a ira de Deus por causa daquele pecado. O conforto da percepção, da presença, pode ser perdido, ou seja, o conforto da percepção da presença de Deus pode ser perdido, mas o privilégio de um homem regenerado permanece, o que leva ao verdadeiro arrependimento e contínuo prosseguimento para o alvo da soberana vocação. Em terceiro lugar, sua capacidade, ou seja, o poder para pecar, a capacidade, o poder para pecar de um homem regenerado não é tão forte quanto o poder de Deus para perdoar
purificar e santificar. Então, William Bridges, ele pergunta: são os teus pecados tão grandes como Deus? Os teus pecados são tão grandes como Cristo? Jesus é apenas mediador de pequenos pecados? Você é capaz de derrubar a satisfação proporcionada pelo sangue de Cristo ou derrubar a misericórdia de Deus? Davi pecou gravemente, confessou sincera e profundamente e sofreu disciplina, mas seus grandes pecados foram perdoados e os teus serão também. Em quarto lugar, todos os mandamentos que o teu pecado quebrou, ou seja, que o pecado de um homem regenerado quebrou, tem promessas ligadas a eles. Então William Bridges, ele afirma: Deus uniu mandamento e promessa. A promessa e o mandamento nascem gêmeos. Nunca há um mandamento que não tenha uma promessa anexada a ele. Uma promessa de ajuda, uma promessa de capacitação, uma promessa de aceitação e recompensa, uma promessa de que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Se você olhar para o mandamento, ele diz sem a promessa aos seus filhos, aos eleitos, então você vai entrar em desespero. Mas se você olhar para a promessa sem o mandamento, você irá presumir e tratar o pecado de forma como um homem em inimizade com Deus trata, e não como um filho que ama e em tudo quer honrar seu pai. Não é? Mas se você olhar para o mandamento e para a promessa juntos, você certamente será humilhado por ter pecado contra um Deus tão amoroso, contra um Pai tão amoroso, contra a graça do seu amor, mas você jamais vai ficar desencorajado, desanimado. Em quinto lugar, você deve ser humilhado por seus pecados, mas não pressionados e levado ao desânimo, porque Deus é um Pai que perdoa. Então, William Bridges, ele prossegue dizendo: Deus não está satisfeito com o sofrimento e a dor. Deus não está satisfeito com a tristeza pela tristeza. O objetivo dele é a cada dia vermos o amargor do pecado para nos levar a viver uma vida que em tudo honre a Cristo, para nos afastar dos falsos prazeres da criatura perdida, dos ídolos, para revelar a maldade em nossos corações. Ou seja, a diferença vital entre a humildade sobre o pecado e a depressão sobre o pecado é a diferença entre uma visão centrada em Deus e uma visão centrada no homem. Uma visão antropocêntrica, centrada no homem, centrada em nós mesmos, do pecado, traz um poderoso desencorajamento, desânimo, porque é focado numa condição própria de capacitação humana e na busca de algo feito pelo próprio poder do homem, que o faça aceitável e agradável diante de Deus. Por outro lado, a visão do pecado, que é centrada em Deus, está voltada para a visão de que o pecado rouba a glória de Deus. Tem Deus como centro. E desde que o pecado é contra Deus e que esse Deus se revelou para nós como um Deus perdoador, o pecado é completamente humilhante para o coração regenerado, mas não traz o desânimo fruto de um coração orgulhoso e que se sentia capaz em si mesmo. Então, o desânimo só vê Deus como juiz, enquanto a humildade e humilhação verdadeira vê Deus como justo juiz e Pai amoroso. Humildade e desânimo, então, têm uma relação inversa.
E William Bridge afirma: quanto mais você está desanimado, menos humilhado você está. E quanto mais humilhado você está, menos desanimado você estará. Por isso, na busca de uma vida que cresce em santidade, está a busca da verdadeira humildade, que flui da contínua busca de conhecer mais e mais a Deus, que nós só podemos conhecer e crescer contemplando a sua glória na face de Cristo, o que nos leva a ser transformados de um grau de glória a outro grau de glória, porque nós vemos Deus como Ele se revelou para nós em Cristo. Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Take me upon